Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, eu estarei ensinando a vocês a oração A Potestade Camael. Essa oração é muito poderosa e ela será capaz de transformar a sua vida. Eu vou iniciar já o vídeo fazendo essa oração como uma forma de agradecimento a tudo que Camael trouxe em minha vida. Todas as transformações que eu vivi quando estive trabalhando com sua energia. Eu vou começar fazendo logo essa oração para que todos que queiram vir aqui fazer essa oração junto comigo possam já começar se conectando com a essência dele. E logo após eu vou fazer uma explicação de quem é Camael, o que é uma potestade, por que você deveria se conectar com essa energia angélica, entre outras coisas que eu vou falar. Então, nesse momento, vamos nos concentrar para poder começar esse momento de oração a esse incrível ser angélico. Primeiro, peço que você se sente ou fique em pé. Eu prefiro que fique em pé, com a postura bem ereta. Coloque sua mão 2 ou 3 dedos acima do umbigo e sinta essa região da sua barriga. Aí fica o diafragma. Quando a gente faz uma respiração utilizando do diafragma, nós oxigenamos muito mais o nosso corpo e reavivamos todas as nossas células. Peço que você puxe o ar bem fundo, inflando bem os pulmões e sinta essa região que eu pedi para você colocar a mão inflando. Segure esse ar por 5 segundos e solte lentamente após os 5 segundos, soprando bem leve, como se todo sentimento de angústia, insatisfação, temor, ansiedade saísse de você durante esse sopro. E quando terminar de soprar lentamente, puxe de novo o ar. Segure de novo por mais 5 segundos e solte lentamente. Sinta o momento que você está agora. Sinta o seu corpo relaxando com essa respiração. Sinta a temperatura do ambiente. Sinta as roupas tocando no seu corpo. Sinta onde você está e se concentre apenas na sua respiração. Sempre que formos fazer uma oração, temos de nos concentrar para ter a verdadeira dedicação que este momento sagrado merece. Se possível, vire-se em direção aonde o sol nasce. Se agora nesse momento você não lembra, não importa. Depois pesquise e tente fazer sempre essa oração voltado para a posição onde o sol nasce, pois esse é um pedido a Deus de que a luz sempre brilhe e renasce em sua vida. Ela vai renascer a cada vez que você fizer essa oração e se conectar com o Pai. Peço de novo que puxe o ar bem fundo, inflando bem os pulmões, e mentalize que esse ar adentrando pelas suas narinas está limpando e fortificando todo o seu corpo. Sinta como se uma energia quente estivesse passando dos seus pulmões para o seu coração e ele está bombeando essa energia quente e alaranjada para todo o seu corpo. Essa é a energia da potestade Camael, uma energia que nos enche de vontade, de força, de confiança e de perseverança para triunfar. Agora que nós já conseguimos nos concentrar melhor no instante, você pode, se estiver em pé, por exemplo, colocar as suas mãos na região da sua cintura, numa pose confiante e dominante, com o peito aberto, pronto para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer situação em sua vida. Continue respirando de forma confiante e se prepare mentalmente para fazermos juntos essa oração A Potestade Camael. Se concentre em cada uma das palavras que eu vou falar. Se você quiser, você pode apenas me ouvir e entender cada uma das palavras que eu vou recitar, ou então você pode repetir elas mentalmente com força.
Eu vou fazer essa oração de forma bem pausada para que você possa pensar em cada uma das palavras que eu vou recitar e para que você possa clamar pedindo esse auxílio à potestade Camael, pois essa oração é um decreto de transformação em sua vida. É um decreto de que você vai conseguir se mover e transformar sua vida no sucesso que ela pode ser. Então, vamos lá, se concentre e ore comigo. Ó Camael, guerreiro celestial, me cobre com tuas asas, me livra de todo mal. Ó Camael, guerreiro triunfante, me liberta de toda energia repugnante. Ó Camael, me protege em sua armadura, me faz feliz de novo, me livra de toda amargura. Ó Camael, em tua luz me reconheço, me limpa de toda maldade, me faz puro como em berço. Ó Camael, tua luz é abundante, me guia com tua força de hoje em diante. Ó Camael, me guia nessa transição, me fortalece em ânimo para a transmutação. Ó Camael, tua luz é inebriante, me enternece em ânimo contagiante. Ó Camael, potestade do Senhor, me protege com carinho, me fortifica com amor. Ó Camael, contigo eu sou confiante, me lapida com amor, me faz puro como diamante. Ó Camael, contigo alcanço a glória, com a sua proteção tenho certeza da vitória. Agradeça agora nesse momento a luz alaranjada que te cobre. E agora façamos 3 decretos de força. Respire novamente, puxando bem fundo o ar, inflando bem os seus pulmões. Segure esse ar por alguns segundos e na hora de soltar o ar, repita comigo essa frase de poder. O sucesso é a única possibilidade. Bata uma palma bem forte, bem confiante. Mentalize a energia que sai dessa palma e decrete. Pois agora meu corpo está fechado, protegido de toda a maldade. Vamos lá? Agora a gente vai fazer junto isso. Pois o sucesso é a única possibilidade. Pois agora meu corpo está fechado, protegido de toda a maldade. A palma. Pois o sucesso é a única possibilidade. Pois agora eu tenho força e brilho em felicidade. A palma. Pois agora o sucesso é a única possibilidade, pois agora eu sou protegido e amparado pelo destino. Novamente, a palma. Agora, volte para a posição confiante, com as mãos na cintura, respire fundo e mentalize um público te aplaudindo a você pela vitória que você acabou de decretar em sua vida. Continue respirando da forma que eu ensinei. Abra um belo sorriso, pois agora você está no seu auge, pois agora você só tem o sucesso como a única possibilidade. Abra um sorriso e sinta o calor dessa proteção divina. Essa luz alaranjada que cobre o teu corpo. Sinta como se ela fosse uma armadura que te fortalece,
que te dá confiança para vencer qualquer adversidade, qualquer situação de perigo, qualquer situação de medo ou ansiedade. Respire fundo e continue se concentrando nessa energia maravilhosa. Pense agora nas situações da sua vida onde você tem medo. E agora se mentalize vencendo essa situação de forma triunfante, enquanto você sente que atrás de você, Camael te sustenta, te protege, te ampara e te fortalece. Mentalize essas situações saindo de forma triunfante, pois você é merecedor. Repita: eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Eu sou merecedor. Eu sou confiante. Eu sou confiante. Eu sou confiante. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Agora, continue respirando da forma que eu ensinei. Ouça essa música que te dará energia, confiança e glória. E continue mentalizando as situações onde você vai triunfar de hoje em diante. Se conecte com Camael. Converse com ele. Desabafe. Conte tudo o que você está sentindo. Tenha ele como um pai protetor. Tenha ele como um amigo que vai te auxiliar, pois ele vai. Tenha fé nessa conexão que você está criando agora de proteção com uma potestade do Senhor, com um dos membros do coro angélico, e sinta o quão amparado e protegido agora você é. Decrete as mudanças que devem acontecer em sua vida, seja puro de coração em suas escolhas. Mentalize as situações em que você quer sair vitorioso e sinta essa proteção. E no final, quando você sentir que já pensou, já mentalizou e já relembrou tudo o que você poderia pensar para poder ser fortalecido com o auxílio de Camael, repita 3 vezes de forma confiante, como eu vou falar agora, essa frase de poder. Eu sou filho de Camael. Por quê? Porque quando nós decretamos dessa forma que somos filhos, ele criará uma relação inconsciente conosco de proteção paternal. Ele será como um pai que nos fortalecerá e nos empurrará no caminho do desenvolvimento. Se sinta como um filho, porque aquele que é filho de um grande ser de luz como esse sempre terá sua proteção e seu auxílio. Então, encerro esse momento de oração decretando que eu sou filho de Camael. Eu sou filho de Camael. Eu sou filho de Camael. E o grande e bondoso Deus, o Pai Criador, o grande arquiteto do universo, me protege, me guarda e me vela hoje e sempre. Que assim seja.
E agora nós vamos a um estudo para entender melhor os níveis angélicos, entender quem é ou o que é a potestade Camael e por que nós devemos nos conectar com ele para termos mudanças energéticas positivas em nossas vidas, tendo uma conexão de força e de confiança com esse grande anjo. A hagiografia angelical é o nome dado ao estudo dos graus angélicos e de todas as suas divisões. Boa parte do que nós conhecemos sobre os anjos vem do livro Corpus Areopagiticum, que são atribuídos a São Dionísio. Ele foi um grande escritor muito influente dos estudos católicos. Na Bíblia, por exemplo, 283 vezes são citados o nome dos anjos, 108 vezes no Antigo Testamento e 175 vezes no Novo Testamento. É bom vocês entenderem que os anjos nem sempre são retratados da forma que a gente imagina, como seres humanoides, com asas, bonitinhos e tudo mais. Segundo a própria Bíblia, alguns são feitos só de asas, só de olhos. Então essa imagem aí que eu associei, coloquei devido a um artista que fez como sendo a imagem de Camael. O nome da artista que fez essa imagem que vocês estão vendo no vídeo é Adelaine Sani Carvalho. O arroba dela no Instagram é lunática, com Lunahtika, como tá aí no vídeo também. E eu agradeço imensamente a ela por ela ter dado a permissão para eu colocar essa imagem aqui no vídeo, porque ajuda muito mais a vocês conseguirem ter uma ideia de como ele é representado. Como eu falei, ele pode se apresentar de várias formas pra gente. Ele pode se representar como ele se apresentou para mim, como apenas uma armadura onde saía fogo das regiões entre as partes que conectam a armadura, ou ele pode se apresentar como um anjo normal, como a gente geralmente pensa, um anjo como um homem com asas. Ele vai se apresentar para você se adaptando à sua fé, à forma com que você vai se sentir mais seguro e vai conseguir sentir uma conexão com ele e o significado que você atribuir a ele. Então, ele vai se adaptar com a sua mentalidade. Afinal, ele quer que você sinta confiança, segurança e conexão com ele, bem-estar com ele, para que vocês possam desenvolver um belo trabalho. Segundo o estudo judaico-cristão, as ordens das hierarquias angelicais são divididas em 9 categorias ou 9 coros. Eles basicamente são espíritos muito evoluídos que servem a Deus para organizar e manter o universo funcionando em perfeição. Uma curiosidade, por exemplo, é que todo anjo tem o fim do seu nome com as letras EL como sufixo. Por que EL? Porque no hebraico El significa de Deus. Então todo anjo geralmente tem um nome dizendo que ele é de Deus, porque ele serve a Deus e existe para contribuir na criação e na manutenção dela. Por exemplo, Rafael. Rafa no hebraico significa cura, ou aquele que cura. Então, Rafael significa aquele que cura como Deus. Kamá significa força. Então, Camael é a força de Deus. Ele é o vigor de Deus. É a energia de transformação de Deus. E logo a mais eu vou explicar o que são as potestades para vocês perceberem qual a função que Deus atribuiu a Camael. A hierarquia angélica ela é dividida em 3 partes, como eu falei, de 3 níveis angélicos, já que são 9 níveis. Cada um deles está associado a uma das esferas da árvore da vida, mas esses estudos são mais aprofundados, aqui não é muito necessário a gente estudar. Eu só vou definir cada um desses tronos de hierarquia e como é que eles funcionam, quais tipos de anjos, digamos assim, estão nesse meio. A primeira hierarquia são os tidos como anjos mais próximos a Deus. Por exemplo, os serafins. Serafim vem do hebreu seraf, que significa algo como queimar completamente. É dito que eles são emanações do ardente fogo do amor divino, que se consomem no sumo bem. Eles
meio que filtram a essência direta de Deus para que quando eles cheguem em nós, essas essências cheguem a nós, se tornem mais brandas e não nos destruam meio que sem querer pela luz e pela força de Deus. Os serafins são considerados os mais antigos e só aparecem na Bíblia uma vez em Isaías 6.1.2. Os querubins são o segundo nível, abaixo dos serafins, são os guardas mensageiros do saber divino. A missão dos querubins é transmitir a sabedoria de Deus aos seres e eles guardam o caminho da árvore da vida, o caminho do conhecimento para se chegar a Deus, segundo Gênesis 3:24. Eles são os mais citados na Bíblia. Aparecem cerca de 80 vezes. Aparecem em Ezequiel 10-12, descrevendo que eles entregaram a inspiração de sua tarefa divina a Moisés. A eles também é atribuído a entrega das prescrições da Arca da Aliança, do trono divino, inclusive cercado por 2 querubins. Na primeira hierarquia nós também temos os tronos. Os tronos são os responsáveis por acolher em si as emanações divinas e enviar aos anjos das emanações inferiores a energia que veio de Deus. Eles são como estabilizadores energéticos. Eles são chamados de sedes deis, são como Deus. Eles apresentam hierarquia inferior. Eles apresentam nas hierarquias inferiores o esplendor e a onipotência de Deus. Então eles são anjos que pegam a energia forte, única, perfeita de Deus e meio que diminuem essa força para que espíritos mais pequenos, digamos assim, possam também sentir Deus em sua proporção. Agora que eu encerrei a primeira hierarquia, que é feita dos serafins, querubins e tronos, eu vou falar da segunda hierarquia, que é onde as potestades estão, inclusive Camael. A segunda hierarquia são as responsáveis por dirigir os planos de Deus na eterna sabedoria. Eles passam os planos divinos que devem acontecer com o universo e vigiam a humanidade. São os responsáveis por todos os acontecimentos e leis do universo. Então, tudo que acontece no universo, a segunda hierarquia cuida. Eles são os que manifestam a vontade de Deus. Por isso que uma potestade é um espírito de nível angélico muito poderoso para mudar a sua vida. Porque assim, através dessas orações, você vai poder pedir a Deus que essa potestade mude os planos divinos para você, para um plano onde você sofra menos e aprenda de uma forma mais fácil. Nós somos capazes de fazer isso através da emanação das boas energias. O primeiro grau hierárquico do segundo nível hierárquico seria o grau das dominações. As dominações, elas têm alta nobreza celestial. Segundo São Gregório, algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. São enviados por Deus a missões mais relevantes. São incluídos entre os anjos que exercem a função de ministros da vontade de Deus. Para quem não sabe, dominação vem do latim domini. E domini, no latim, significa senhor. Muitas palavras que nós conhecemos são derivadas dessa palavra domini. Por exemplo, domicílio. Domicílio vem de aquele local que é mandado por um senhor. Domesticado foi um animal que passou pela criação e pelos ensinos de um senhor. Por exemplo, Dom Pedro II. Primeiro, Dom significa Domini, Senhor, o Senhor do Brasil, o Senhor que reina sobre aquelas terras. Por isso que também tem a palavra dominante, domínio, por aí vai, tudo deriva disso. Então as dominações são os que expressam a vontade do Senhor. Por isso que eles têm esse nível hierárquico da segunda hierarquia associado aos planos divinos, a manifestar a vontade de Deus. E agora nós chegaremos às potestades. As potestades são parte do coro angélico, que transmite o que deve ser feito. Então Deus decide e as potestades fazem acontecer o que Deus decidiu
para a vida de cada um e para tudo que acontece no universo. Eles cuidam da forma e da maneira que deve acontecer as coisas que são ordenadas por Deus. Eles transmitem o poder do próprio Deus àqueles que têm tarefas a cumprir. Eles têm um elevado nível de contemplação e adoração a Deus, e eles estão muito próximos de Deus por essas características. Me aprofundando um pouco mais nas potestades em específico, porque eu sei que vocês vão querer saber mais sobre quem é Camael, as potestades elas trabalham com a energia da esfera da árvore da vida de Geburah. Geburah, no hebraico, significa força. Então, eles trabalham na esfera da força de Deus. Quando a gente faz o ritual menor do pentagrama na magia cerimonial, que é um ritual onde você evoca os anjos para eles protegerem sua casa, limpar ela e banir daquele local que você está todo tipo de energia, nós, durante esse ritual, citamos Vi Geburah, que a força de Deus esteja ali, Vi Gedulá, que a glória, a misericórdia de Deus também esteja ali. Então, toda vez que a gente trabalha com a potestade, nós estamos evocando a força de Deus em nossa vida, a força de Deus dentro de nós. Por isso que é interessante demais trabalhar com a potestade para fazer esse tipo de transformação. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só ensinando como fazer o ritual menor do pentagrama, para vocês aprenderem a fazer esse outro banimento utilizando a energia dos anjos para limpar qualquer energia negativa de suas vidas. Bem, como as potestades são a força de Deus, por isso potestade, poder de Deus, eles cuidam do movimento do universo, do movimento dos planetas, da lei de ação e reação, da gravidade, tudo que é uma lei que faz o universo estar em movimento, em evolução, são as potestades que cuidam. Eles cuidam também da lei hermética da vibração, afinal, tudo que você pensa, tudo que você emana vibra. Então, quando você faz um ritual junto com a energia das potestades, você está amplificando qualquer tipo de magia que você vier, que você vibrar. Eles controlam essas energias, essas movimentações desde o átomo, a energia elétrica, os ciclos naturais, a chuva, os ventos e todos os movimentos, até, por exemplo, o movimento interno do nosso coração, a sístole, a diástole, esse movimento do coração se expandir, dele se contrair, tudo que é movimento, as potestades estão gerindo. Então, se a sua vida está parada, se a sua vida está estagnada, pronto, trabalha com a energia das potestades que você vai ver movimento e as coisas se renovando. Que nem eu expliquei, e vocês vão ler aí no texto que eu fiz, aí nos comentários, as mudanças que Camael gerou na minha vida e de como ele gerou muito movimento. Foi um período complicado, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, mas em compensação, quando o movimento, entre aspas, parou, é porque ele tinha me colocado onde eu merecia estar e eu não percebia. E muitas coisas maravilhosas aconteceram para mim por causa disso. Então eu sou imensamente grato a Camael. Por isso mesmo eu fiz esse texto, essa oração. E por isso mesmo eu tô aqui me dedicando a ensinar a vocês a também como fazer isso. Porque para mim a melhor retribuição que eu posso dar a Deus, ao universo, enfim, por essa bênção, por essa glória que eu recebi, é ensinar mais pessoas a conseguirem se libertar dessa forma. Então, tudo que vibra, tudo que desencadeia novos ciclos, tudo que se movimenta, as potestades estão ali no meio. Eles são os grandes responsáveis pelos movimentos energéticos na realidade. Quando tem essas histórias de portal, que vai abrir um portal e tudo mais, esses portais de energia são as potestades trabalhando pela vontade de Deus, pela determinação de Deus. Por exemplo, eu agora estou agindo como uma potestade. Eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou ensinando a vocês a como fazer esse ritual, como se conectar com Camael, e eu estou movimentando energias nas suas mentes, nos seus pensamentos, nas suas vidas, e eu estou transformando elas com a energia das potestades me protegendo. Eu estou transformando vocês, eu estou fazendo vocês acordarem para um novo nível de conexão com Deus. E toda essa minha dedicação, toda essa minha boa vontade retornará para mim pela lei de causa e efeito. Então, ensinem para outras pessoas essa oração, se dediquem, fortifiquem-se, porque todos nós saímos ganhando quando somos luzes do Senhor, quando somos
forças do Senhor como as potestades são. Então, se transforme, faça essa oração todas as noites, siga direitinho o ciclo de 21 dias que você vai ver isso se tornando um hábito de transformação na sua vida. Então, as potestades são responsáveis por fazer com que tudo aconteça uniformemente segundo a vontade e as leis do Senhor. Então, é incrível vocês poderem se conectar com Camael. Cada um desses níveis hierárquicos, como as virtudes, as potestades, os querubins, enfim, eles têm geralmente um espírito principal que guia e comanda todos eles. E Camael é considerado o príncipe das potestades. Então ele seria, diríamos assim, a potestade maior. Ele seria o anjo de nível maior, no nível das potestades, que manda em todos os outros anjos que também são potestades. Por isso que Camael significa a força do Senhor em hebraico. Então, assim, utilize dessa transformação na sua vida e você vai ver como você pode se transformar verdadeiramente, como as coisas podem ser boas para você, você só precisava de um pouco de movimento. Continuando então, para citar os outros níveis hierárquicos, depois das potestades vem as virtudes. Virtude é uma palavra que vem lá do latim virtu. Virtu significa força. Então, ter uma virtude em você significa que você tem a força de fazer o correto, mesmo com que a vida tente te colocar no caminho errado ou te tente levar a cometer erros. Então, as virtudes, elas também transmitem aos anjos menores a vontade de Deus e ensinam a nós humanos essas virtudes corretas, as formas corretas de agirmos. As virtudes são responsáveis por remover obstáculos que possam impedir a realização da vontade de Deus. Eles são anjos fortes, viris, e segundo algumas crenças, esses espíritos devem ser chamados para proteger você quando você estiver se sentindo fraco, doente, quando você estiver sentindo ataques espirituais. Mas Camael também pode ajudar bastante nisso. E a terceira hierarquia, ela é feita dos espíritos que são os executores das ordens divinas. São os espíritos mais próximos de nós humanos e que têm mais capacidade de nos entender em nível espiritual. Eles mesmo sendo muito puros, eles ainda conseguem entender e lembrar, diremos assim, um pouco de como era viver aqui na nossa realidade. E esses são os anjos, os arcanjos e os principados. Os principados eram os anjos responsáveis por cuidar dos reis, dos príncipes, dos nobres, hoje em dia talvez dos presidentes, de figuras de poder, de chefes de Estado que devem ter objetivos e missões a cumprir conosco aqui na Terra. Além dos principados, que em vários momentos são citados na Bíblia como interferindo em momentos de guerra e tudo mais, tem os arcanjos, que são os espíritos que, entre aspas, estão acima dos anjos. Na verdade, a hierarquia é bem parecida de todos, é só mais uma divisão que a gente faz. Os arcanjos, como nós sabemos, são os principais lá, os 7 arcanjos, ou então, como a gente conhece, os 3 principais, Miguel, Gabriel, Rafael, entre outras coisinhas. Não vou me aprofundar muito aqui, porque o nosso foco é Camael e não eles, mas a gente sabe que Miguel é como se fosse o grande guerreiro de Deus, Gabriel é o grande mensageiro de Deus e Rafael a grande cura de Deus. Lá no judaísmo vão ter vários outros estudos dos 72 anjos. Tem anjo para cada dia da semana, tem anjo para o dia que você nasceu. Tem muitos estudos belos que podem te ajudar a entender cada vez mais essa essência e essa conexão com eles. Mas trabalhe durante um tempo com o Camael e você vai ver muitas das coisas que essa energia angélica tão poderosa pode gerar em sua vida. E agora, para encerrar, eu vou ler aqui um salmo que eu considero meu favorito e que eu sempre também anjos e pedindo a proteção deles, pedindo a proteção de Deus, que é o Salmo 27, que para mim é um dos mais bonitos, é um dos que mais expressa a ideia de que você confia em Deus e no que Ele está fazendo na sua vida. Então peço para você de novo, se você quiser, se concentrar comigo, respirar fundo, se manter concentrado e firme nessa ideia, nesse pensamento, tentar sentir
bem os seus pulmões inflando, o ar saindo lentamente, e que você repita ou então apenas ouça, mentalizando essas palavras, pedindo o auxílio de Deus através desse salmo. Eu também tenho texto sobre os salmos, eu também tenho estudo sobre os salmos, se vocês quiserem eu posto aqui explicando melhor como fazer, mas um salmo ele deve ser algo cantado, ele deve ser algo declamado para você ter fé, confiança e conexão de verdade com Deus e com este momento de fé. Então aqui eu vou declamar para vocês o salmo número 27. De novo peço a vocês que se virem voltando-se ao sol nascente. Toda a oração, se possível, deve ser feita nessa posição, nessa direção, sempre representando a ideia de que a luz de Deus irá brilhar na nossa vida. Então agora se concentrem e repitam comigo essas lindas palavras do Salmo de Davi, do Salmo 27. Ó Senhor, Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao meu redor e estão atrás de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo, no seu tabernáculo cantarei. Sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me quando te chamaste. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, ó meu Senhor, eu busquei de todo o meu coração, de toda a minha alma. Não escondas de mim a tua face, não rejeites a teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixe nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantarão falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá. O teu coração espera, pois, no Senhor. Que esse salmo transforme as nossas vidas, que esse salmo nos una à grande essência do Pai Criador. Assim é e assim será. Assim eu encerro esse vídeo agradecendo profundamente a todos vocês, desejando muita felicidade, muito bem-estar e muita proteção do nosso querido Camael a cada um de vocês. Eu tenho certeza que se vocês se dedicarem corretamente a esses cânticos, essas orações e esses salmos, cada um de vocês terá o sucesso como a única possibilidade.